articulação é o local de união entre dois ossos, podendo gerar movimento, não podendo gerar movimento e gerar pouco movimento. E por quê? Vamos dar um exemplo aqui, nas articulações que geram movimento. Essas articulações são consideradas articulações sinoviais. E por quê? Porque elas contêm cartilagem articular ou cápsula articular e também tem o líquido sinovial que lubrifica essa articulação. É como se fosse no motor de um carro. Vamos pensar que a nossa articulação seja o motor de um carro. A gente tem peças de metais que ficam girando e dentro e no meio ali tem esse óleo para evitar o atrito, porque se tiver atrito entre essas peças de metal, irá fundir o motor do carro, o carro irá estragar. A mesma coisa a nossa articulação, a gente tem o líquido sinovial ali para lubrificar essa articulação para que ela possa gerar esse movimento. E a cartilagem, a cápsula articular, é responsável por absorver impactos. E na musculação, no caso, um exemplo, a articulação é denominada torque, que ela faz movimento de rotação. Tipo, como eu citei agora, a articulação é o local de união entre os dois ossos. Por exemplo aqui, a principal articulação do joelho, a tíbio femoral, que é formada ali pela tíbia e pelo fêmur. Pelo osso da tíbia e pelo osso do fêmur, que é o maior osso do corpo humano. É formado ali pelos côndilos laterais do fêmur, côndilo lateral e medial. E é responsável pelo movimento de flexão e extensão. É considerado uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça. E por quê? Porque ela dobra e estica, faz flexão e extensão. Ou seja, num eixo, que é o eixo lateral no plano sagital. E por isso, a gente tem que também ter os devidos cuidados, fazer mobilidade, etc., para não gerar algumas patologias que eu vou citar aqui agora. E para não deixar batido, existem articulações que não fazem nenhum movimento. E por quê? Vou dar um exemplo aqui na nossa calota craniana. A calota craniana é a superfície superior aqui do crânio. E a gente também tem as articulações que a gente denomina ali, que vão aqui unir os ossos parietal aqui, o parietal esquerdo, o parietal direito, que são suturas, que são parafusos ali que estão aqui no meio aqui. Tipo, por exemplo, a sutura sagital vai ligar os dois ossos parietais que vão se articular e vão estar fechados, não gerando movimento, para que assim esse osso aqui não se abra. E a calota craniana tem essas suturas aqui que são articulações fixas, que não se movem para que esses ossos não possam separar. Por exemplo, a gente tem a sutura sagital, a sutura frontal, que vai se articular aqui com os ossos aqui parietais esquerdo, direito, com o osso occipital e por aí vai. E é denominada uma articulação sinartrose, sendo uma das suas classificações as suturas. Vamos citar aqui as articulações que fazem pouco movimento, que são as arfiartroses. O que são as arfiartroses? São as articulações que fazem pouco, são consideradas as articulações que fazem pouco movimento. Vou dar um exemplo aqui em uma dessas classificações. Aqui a gente tem aqui um osso aqui que é o osso externo, que está aqui nas costelas, que a gente tem 12 pares de costelas, sendo 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. E por que essas 7 são verdadeiras? Porque elas estão ligadas ao osso externo. E 3 falsas porque não estão ligadas ao osso externo. E 2 flutuantes porque elas flutuam. Certo? E essa articulação se chama externo-costal, que é entre as costelas e o osso externo. E por que elas geram pouco movimento? Elas são denominadas articulações, uma das suas classificações, sincondroses, porque elas contêm ali cartilagem, que é denominada cartilagem hialina. E por que elas têm pouco movimento? Porque na hora dos seus pulmões se expandirem, elas têm que se abrirem ali para que seu pulmão tenha espaço para você respirar e expandir seus pulmões. Certo? E uma das outras classificações ali das anfiartroses são as sínfises, que no caso é a sínfise púbica, que contém a fibrocartilagem. A fibrocartilagem ela contém tanto tecido fibroso, que é o tecido rígido, tanto a cartilagem, que é um pouco móvel ali para absorver impactos, no caso aqui da sínfise púbica, que é a união entre os dois pubis. Certo? E voltando aqui nas sinartroses também, não sei se eu já citei aqui para vocês, elas são articulações ali do tipo sinartroses,
porque elas não possuem nenhum movimento. E eu esqueci de falar para vocês que elas possuem tecido fibroso, tecido rígido, porque mantém elas unidas sempre, para que elas não se separem, certo? Agora, falando de algumas patologias aqui, nas articulações sinoviais, a gente tem artrite e tem artrose. A artrite nada mais é do que a diminuição do espaço entre os dois ossos. Por exemplo, faz de conta que aqui a gente tem o joelho, a gente tem a cartilagem aqui, que tem a principal função de absorver impactos. E também a artrite é causada pela diminuição dessas duas cartilagens. E corre o risco de bater osso com osso. A gente tem o líquido sinovial, o líquido lubrifica, etc. E embaixo das cartilagens a gente tem o osso que é chamado de osso subcondral. O osso subcondral vem de cartilagem e sub vem abaixo, que está localizado abaixo. Esse osso aqui é um cartilagem, que é denominado osso subcondral. E nesses ossos aqui, a gente tem, no osso subcondral, a gente tem inflamação, que também podem formar os fócitos, que são nada mais nada menos que bicos de papagaio. E a evolução de uma artrite pode se transformar numa artrose, que é quando quase não tem nenhum espaço de união entre os dois ossos, é um espaço totalmente encurtado, batendo osso com osso. E gera mais formação do bico de papagaio. Se você vê no raio-x, é diagnosticável no raio-x, que a união entre os dois ossos aqui vai parecer mais um bico de papagaio. E por que isso acontece? Porque como não tem mais cartilagem, quase mais cartilagem presente, o seu osso vai fazer o trabalho de compensação, vai expandir, o osso vai se expandir, são formados bico de papagaio para expandir também esse espaço entre os dois ossos, para assim tentar absorver esse impacto. Mas mesmo assim não vai adiantar, porque quando bate osso com osso, fica totalmente dolorido. E no caso de artrose, tem que colocar próteses para aliviar essa dor. E quais são as causas da artrite? Falta de mobilidade, falta de alongamento, não fazer amplitude completa nos exercícios, como no caso agachamento, leg press, fazer leg press pela metade, agachamento pela metade. Isso aumentará mais os casos de artrite. E você tem que trabalhar as mobilidades, como por exemplo flexão e extensão de joelho, antes de fazer os exercícios, para que o líquido sinovial possa lubrificar esse espaço entre os dois ossos e para que essa patologia não possa acontecer e o quadro clínico não possa evoluir. E também a falta de alongamento que causa também. Porque quando você tem um quadríceps aqui encurtado, como no caso reto femoral, vasto lateral, intermédio e vasto medial, vai ser um trabalho de compensação da articulação, fazer o trabalho desse músculo que está encurtado. A articulação, no caso sinovial, funciona como um eixo de rotação. E quem vai fazer o movimento ali são os músculos, certo? Então sempre alongue, faça mobilidades e cuide na hora da progressão de carga, faça movimentos completos, amplitude, nada de movimento curto e cuidado nas progressões de carga, certo? Forte abraço, espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Valeu!